Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos do CADIM, Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades federais. E como sempre, vamos utilizar a nossa enquete dominical. Vamos lá. A nossa enquete dominical traz o seguinte caso: determinado órgão federal realizou pregão eletrônico para contratação de serviço de vigilância armada. Dentre as regras do edital, constava como regra de habilitação que a empresa será inabilitada no caso de existência de registro CADIM, considerando a Lei Federal 10.522 de 2022, que foi alterada agora recentemente em 2024, considerando que essa lei prevê que a existência de registro no CADIM constitui fator impeditivo para a contratação da empresa, logicamente. O licitante impugnou o edital referente a esta regra e a licitante argumentou que não poderá ser regra de habilitação. E a nossa enquete discute e traz a discussão. Deverá ser julgada procedente essa impugnação? A empresa está correta? O edital deverá ser alterado? Tivemos aí 62% dos colegas marcando que sim, que a impugnação deverá ser julgada procedente. Inclusive, nós concordamos com os 62% dos colegas, por isso que está marcado em vermelho, e 38% marcado, entendendo que não. E aí, por esse motivo, nós vamos então discutir esse tema do CADIM. Primeiramente, vamos lembrar que a nossa Lei 14.133, no artigo 62, traz lá que a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em habilitação jurídica, habilitação técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira. Nós vemos, meus amigos, que aí, a partir do artigo 63 até o artigo 69, nós temos as regras de habilitação, as exigências de habilitação. Quem já está utilizando a lei não vê em momento algum a lei tratando do CADIM. Então, dessa forma, a não ser que tivesse uma lei específica exigindo para fins de habilitação a não existência do registro do CADIM daquela empresa, então você poderia registrar ou regrar no seu edital. Mas nós não temos isso. Nós não temos essa regra como regra de habilitação da Lei 14.133. Vamos então à Lei 10.522 de 2022, que foi alterada agora em 2024, que trata então do CADIM. Vamos ver o que a lei traz. Olha só. No artigo 6º, a lei fala que é obrigatória a consulta prévia ao CADIM pelos órgãos e entidades da administração federal, direta e indireta, e dentro as ações devem ser, para as quais o CADIM deve ser consultado, nós temos no inciso 3º do artigo 6º, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos e respectivos aditamentos. Vejam, há uma exigência da consulta para, no nosso caso aí, a assinatura do contrato, por exemplo, na licitação, assinatura de um termo aditivo, por exemplo, prorrogação de prazo. E aí nós tivemos a alteração recente, em 2024, onde foi incluído o artigo 6º-A. E aí é onde vem a nossa questão da nossa enquete. Olha só, a existência de registro no CADIM, quando da consulta prévia de que trata o artigo 6º, constitui fator impeditivo para a realização de qualquer dos atos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º. Seja a realização de operações de créditos, seja que utilizam recursos públicos, seja concessão de incentivos fiscais e financeiros, seja assinatura do contrato. Vejam, impeditivo para realização de qualquer dos atos. Voltando aqui, meus amigos, não existe na Lei 10.522, específica do CADIM, regra de exigência de condição de habilitação.
Se a lei trouxesse no artigo 6º-A, que seria condição impeditiva para a habilitação à existência do CADIM, você poderia incluir no seu edital. Mas não, você não pode incluir no seu edital, como regra de habilitação, a condição do CADIM da Lei 10.520. Então, é condição para contratação. Então, logicamente, considerando que nem a Lei 14.133 traz regra de habilitação, muito menos a Lei 10.522, então, sim, entendemos com 62% dos colegas que o edital deverá ser alterado e a impugnação é procedente. Mas vejam a seguinte dica. Atenção, a dica que é o pulo do gato para, de repente, você já se precaver de uma eventual existência de registro CADIM daquele licitante que, de repente, venceu a licitação. Pregoeiro, agente de contratação, faça já uma consulta na sessão pública. Por mais que não seja regra de habilitação, não é regra de julgamento, você já faz a consulta na sessão e você já comunica, inclusive na sessão pública, caso exista no CADIM. Por quê? Porque você vai seguir com a licitação, você não vai inabilitar a empresa, mas você já comunicou na sessão pública, inclusive a própria empresa, e ela ficará sabendo que ela sendo vencedora, sendo adjudicado o objeto àquela empresa, sendo homologado a licitação, para a assinatura ela vai ter que regularizar o CADIM. De repente, o transcorrer da licitação, entre a homologação, entre a formalização do processo, a instrução do processo de contratação, ela tem um tempo e ela consegue regularizar, tá bom? Então, uma dica muito importante para você que é pregoeiro e agente de contratação. Então, meus amigos, 62% dos colegas concordamos que, sim, o edital deverá ser alterado e a impugnação deverá ser julgada procedente. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.